Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula com os conteúdos do PET 4. Estamos na última semana, isso mesmo, gente, finalizando o PET 4, finalizando todo o estudo em relação aos PETs que foram distribuídos a vocês neste ano. Então, o PET 4 é o último, quarto bimestre. Fechamos, então, os nossos estudos em relação aos PETs expostos para vocês. Tá certo? Então, gente, olha só, muitos conteúdos importantes vocês viram. Os vídeos, todos os vídeos deste ano estão no YouTube que eu gravei, tá certo? Caso alguém queira voltar, rever algum assunto, pode ir lá acessar o meu canal, que vocês terão esses vídeos expostos para vocês com algumas orientações, caso vocês queiram complementar algum conteúdo aí, tá certo? O eixo temático para essa semana é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Lembrando que vocês vão acessar lá Andréa Baldraia, né, orientações dos PETs com Andréa Baldraia, tá certo? Os conteúdos relacionados estão em literatura brasileira. Pessoal, vamos ver nessa semana modernismo parte 2, porque na semana 5 nós vimos modernismo parte 1, certo? Na semana 5 vimos pré-modernismo e o modernismo, ok? Como a geração, é conhecida também como a geração de 1922, onde ficou lá um marco importante sobre a Semana da Arte Moderna. Lembram? Nós falamos sobre a Semana da Arte Moderna, foi um evento muito importante para a literatura brasileira que aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Agora, para essa semana, nós vamos ver o que? Pós-modernismo. Então, se já passou de 1922, então nós estamos no pós-modernismo, seria o modernismo geração 1930 e o neomodernismo, trazendo aí o modernismo geração de 1945, ok? Então, nós vamos ver essas gerações aí de artistas que contribuíram para essa escola do modernismo moderno e o modernismo mais né, o mais contemporâneo. Vamos lá, o pós-modernismo foi o período equivalente aos anos de 1930 a 1945. O Brasil e o mundo, nessa época, viviam grandes crises. O planeta se recuperava da Primeira Guerra Mundial. Olha só as crises. O planeta se recuperava da Primeira Guerra Mundial e a Segunda já era iniciada. A Segunda Guerra Mundial já era iniciada. Além da crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Depressão de 1929, né, conhecida assim como Depressão de 1929. Getúlio Vargas ascendia à presidência, né, da República após grandes embates políticos, entre outras situações. Então, foram aí vários acontecimentos, né, contextos históricos que estavam aí presentes nesse pós-modernismo, nesse período aí de 1930 a 1945, tá? Estavam acontecendo esses movimentos. Tudo isso, é claro, impactou a produção literária do país, que se comprometia mais com os fatos, o que causou uma retomada parcial do realismo e naturalismo. Os autores da prosa pós-moderna escolheram aprofundar mais na relação entre as pessoas e os meios natural e social, além de enfatizar no fator emocional e na análise psicológica dos personagens. Então, gente, os autores dessa época, eles escolheram aprofundar mais nessas relações, né, natural, da sociedade, trabalhar um pouco, dar ênfase mais ao lado psicológico, fazer análise psicológica dos personagens que circundavam aí oriundos da sociedade da época, tá certo? A prosa da geração de 1930 é marcada pelo aproveitamento das conquistas da geração anterior, especialmente das formais, por um maior adensamento dos temas e pelo regionalismo. Os principais autores deste período são Graciliano Ramos, José Lins do Rego, vou destacar aqui, viu? Esses principais autores dessa época, ok, gente? É muito importante. Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e Jorge Amado são os principais autores deste período aí da geração de 1930. A poesia do pós-modernismo não ficou para trás. O período foi marcado por grande produção literária de poemas marcados pela consolidação das liberdades formais conquistadas pela geração anterior, tá certo? Vamos ver aqui ao lado. Para saber mais, vamos ver sobre Raquel de Queiroz, que foi uma
representante aí desse período. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, a biografia dela, né? No Ceará, em 17 de novembro de 1910 e faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 2003. Ela foi a quinta ocupante da cadeira 5 da Academia Brasileira de Letras, eleita em 4 de agosto de 1977. Em 1930, publicou uma de suas obras mais famosas, O 15. Então, a obra O 15 é a obra mais famosa, é uma das obras mais famosas de Raquel de Queiroz. É uma das de suas, né? Que narra a grande seca no Nordeste em 1915. Então, bastante marcante, né? Um fato verídico. Então, esses autores, gente, do modernismo, pós-modernismo, eles usavam mesmo os contextos históricos, os contextos que aconteciam, os fatos que aconteciam, para registrarem suas obras. Tá? Então, com bastante veracidade, fazendo crítica à sociedade, né? Fazendo denúncia às mazelas sociais. Então, depois de se benzer, aqui é um trecho do livro dela. Depois de se benzer de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a. E nem chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenha fé em São José, que ainda chove. Tem-se visto o inverno começar até em abril. Então, aí um trecho do livro 15 de Raquel de Queiroz. Então, aqui, como eu estava dizendo, a poesia do pós-modernismo não ficou para trás. O período foi marcado por grandes produções literárias, marcada pela consolidação das liberdades, das conquistas da geração anterior. Na época foram cultivadas tanto os versos brancos e livres quanto as formas tradicionais, de acordo com a intenção expressiva dos autores. Então, olha só, como eu disse no modernismo, o modernismo veio fazendo uma ruptura, né? Aquelas formas tradicionais, fixas, com versos decassílabos, com aqueles versos que deviam ser obrigatórios na hora de escrever uma poesia. Então, o modernismo veio acabando com isso e trouxe o quê? Versos brancos e livres. Mas, e as formas, e foram cultivadas essas formas também tradicionais. Algumas formas tradicionais no pós-modernismo ainda estavam expostas, certo? Os poemas tratavam da problemática social e política, mas também tinham cunho mais subjetivo e algumas até com teor mais espiritualista. Os principais autores são Carlos Drummond de Andrade, que eu vou destacar, tá certo? Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Cecília Meirelles, ok? Então, esses são os principais autores dessa época. A geração moderna de 1945 viveu uma outra realidade, já que a Segunda Guerra Mundial havia sido encerrada e o mundo vivia após guerra. Além disso, a situação do Brasil era grave nesse período, com alta inflação e uma grande crise econômica e política. Né? Nós estamos passando aí por uma grande inflação e nessa época, olha só, gente, como a política ainda, né, encontra vários pontos, assim, de paralelos, né? Então, nós estamos passando por uma crise também de inflação e nessa época, em 1945, também o Brasil passava por uma situação de crise econômica também. Mesmo assim, a produção literária da época era riquíssima. A prosa neomodernista buscava um reequilíbrio formal após as rupturas dos movimentos anteriores e um prosaico elevado por meio de sentimento e da expressão. Ademais, era comum a invenção de novas palavras, são os neologismos, né? O que é neologismo? A invenção de novas palavras. O intimismo, a sondagem psicológica e o regionalismo. Os principais autores são Guimarães Rosa e Clarice Lispector, dessa época aí, nessa geração de 1945, tá? Já a poesia recuperou formas tradicionais consagradas e a expressão poética era utilizada conforme a sensibilidade do artista, que buscava equilíbrio, harmonia, objetividade e rigor formal. Outro marco importante desse período foi a poesia concreta, que explorava os aspectos semânticos e sonoros das palavras e tinha um aspecto gráfico, como agente estrutural das cores, dos tamanhos, dos diferentes tipos de letras. Os principais autores são Augusto de Campos, Décio Pignatari e
Pignatari e Haroldo de Campos. Então, esses autores aqui são os autores que se destacam com esse tipo de poesia concreta, tá certo? Que eram poesias que exploravam esses aspectos semânticos, uma coisa mais brincava com as palavras, né, os tamanhos diferentes, movimentos diferentes, então fugia muito daquela estrutura fixa, tradicional, convencional, por meio de versos, tá? Então vocês têm aqui uma poesia ou um movimento compondo, além da nuvem, um campo de combate, miragem, ira de um horizonte, puro no momento vivo. Então vocês veem aqui, ó, olha só, é como se fosse uma escada, né, gente? Ó, uma escadinha, um poema feito através de um desenho, fazendo o desenho. A desconstrução do verso, olha aqui também, olha essa desconstrução aqui do verso, tá certo? Ó, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, morre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desmorre, desnasce, desnasce, morre, renasce, morre, nasce, morre-se. Então, vocês veem aí a desconstrução. Aqui é de Décio, esse aqui é de Haroldo Campos. Aqui vem o outro aqui que é de Augusto de Campos. Olha só, quis mudar tudo, mudei tudo, agora após tudo, estudo, mudo. Então, vocês veem aí como eles brincam, né? Como eles colocam as palavras de uma certa liberdade, sem muita preocupação. Tá certo? Então, vocês viram aí tipos de poesias concretas. Então, vamos para as atividades. Sobre as características da prosa da segunda fase do modernismo no Brasil, é incorreto afirmar. Então, vamos ver sobre as características da prosa da segunda fase do modernismo. Nós vamos ver, então, o que é incorreto afirmar. Nós vemos modernismo 1, na semana 1, agora modernismo, segunda fase aí, tá certo? A produção literária dessa fase buscou apresentar um retrato mais objetivo da realidade. Será que é incorreto? O regionalismo nordestino representou uma das principais expressões do romance de 30. A denúncia social e engajamento político são duas fortes características da produção desse período. O uso da linguagem coloquial e dos regionalismos marcaram os romances publicados nessa fase. É verdade, tudo isso aqui é verdade. A literatura destrutiva dessa fase foi essencial para criar uma abordagem menos politizada. Acredito que tá mais incoerente aí, porque a abordagem foi mais politizada, né? A literatura destrutiva dessa época, dessa fase, gente, foi mais politizada, não menos. Então, busquem aí, vejam aí nas pesquisas de vocês, o que vocês podem ver, o que é mais incorreto afirmar aí, eu acredito que deve ser, tá mais focada nessa questão. A prosa de 30 foi um dos momentos de grande destaque da segunda geração modernista. A prosa de 30, tá? A prosa. Nesse momento, a literatura teve um papel importante na divulgação de temas relacionados com a realidade brasileira, foi o que eu disse. Né? Os principais autores lá que eu falei, destaquei para vocês lá, o primeiro parágrafo, Graciliano Ramos, né? Falava sobre a seca, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, então Jorge Amado, né? Um nordestino aí da Bahia, então retratava muito a realidade, o que estava acontecendo, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que fala sobre o nordestino que vai para São Paulo, que vai para as grandes capitais em busca de melhores condições de vida por causa da seca do Nordeste. Então, vocês viram aí, Raquel de Queiroz escreveu 15. Então, o que acontece? Esses autores, eles destacavam muito temas relacionados com a realidade brasileira. Um dos temas abordados nessa fase foi a seca no Nordeste, retratada foi Raquel de Queiroz, foi Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Clarice Lispector, Jorge Amado. Então, vocês vão ver aí, né, qual foi o autor ou autora aí que abordou esse tema nessa época, né, que retratava a seca. Esse trecho caiu no Enem 2003. Pequenos tormentos da vida. De cada lado da sala, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens desenrolam-se lentas como quem vai inventando preguiçosamente uma história sem fim. Sem fim é a aula. E nada acontece, nada. Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa Margarida, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse por outra. Então lá estava acontecendo uma aula, né? E nada acontecia e a aula com aquela lentidão e nada acontecia de interessante. Na cena retratada no texto de Mário Quintana, o sentimento do tédio dos alunos na sala de aula provoca que os meninos fiquem contando histórias.
leva os alunos a simularem bocejos, um protesto contra a monotonia da aula, acaba estimulando a fantasia, criando a expectativa de algum imprevisto mágico, prevalece de modo absoluto, impedindo até mesmo a distração ou exercício do pensamento, discorre da morosidade da aula, em contraste com o movimento acelerado das nuvens e das moscas. Então, vocês vão marcar aí qual alternativa que está mais focada aí nesse sentimento de tédio aí dos alunos, né? Tá bom? Marque a alternativa que tá muito clara aí, tá bom, gente? Leva os alunos a simularem bocejo, um protesto, né, de monotonia. Será que a aula estava bem animada? Então, ele estava aí manifestando um certo tédio. Leia o poema a seguir. Vocês têm aqui um poema também bastante bem neomodernista, né? Foge dos parâmetros aí, foge daquelas formas rígidas que eram através de versos, de rimas. Então, vocês veem aí, ó, letras seguidas de símbolos, que são estrelinhas, pontos, tá bom? Abraço, de anos, olha só. É igual hoje os alunos, os jovens têm muito isso, né? De usar símbolos no lugar de letras. Veja, mudo, pulsar, quase, abraço, de anos, luz, ou nenhum sol, aqui, escuro. Não consigo nem ler, gente, pulsar de Augusto de Campos. Mas é muito interessante. Nada que você esteja. Seria interessante, mas vamos perder tempo e o vídeo vai ficar longo, né? Mas vamos lá. Sobre o poema de Augusto de Campos, analisa as seguintes afirmações. A gente só consegue entender que é bem interessante, chama atenção e a gente quer, né, aguça a curiosidade de saber o que é que está escrito aí, por trás desses símbolos, ok? Teria que ter, gente, nesse caso, às vezes, sempre tem um gráficozinho para depois, para cada símbolo, né, representar uma letra. E aqui não tem, mas aguça aí a curiosidade e o poema chama Pulsar. Sobre o poema de Augusto de Campos, analise as seguintes afirmações. Rompe com a estrutura discursiva do verso tradicional ao propor a geometrização e a visualização da linguagem. Para o poeta, eu acredito que sim, que rompe mesmo, né? Com a estrutura discursiva do verso tradicional totalmente. E essa geometria e a visualização, linguagem mais simples, uma linguagem mais moderna. Para o poeta, todo ato de escrever provém da inspiração, fruto de uma investigação íntima que privilegia os sentimentos e o lirismo. A poesia é tradicional e convencional. Não é, gente. Essa poesia não é nada tradicional, olha só. Não tem nada de verso e rima aí. Valendo-se da forma e de modos clássicos. O poema apresenta diversas inovações, entre elas o apelo à comunicação não verbal e a desintegração de palavras e a polissemia. Existe sim, né? Inovações, o apelo à comunicação não verbal, vocês veem aí, ó, né? Esse apelo aos símbolos, a desintegração. É inspirado nos poemas neossimbolistas, nos quais os elementos naturais como as estrelas, a água, o vento e o mar são amplamente explorados. Né? Não dá para ver que tem isso aí, não. Né? Então, vamos lá, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4, apenas 1 e 2, 1 e 3, ou apenas 2 e 4. Então, vocês veem qual alternativa aí que encaixa, né, nessas afirmações referente a esse poema, né, interessante aqui, tá bom, pessoal? Fique com Deus, até a próxima videoaula, podemos falar, sim, sobre assuntos importantes, né, podemos marcar aqui uma videoaula para a gente colocar assuntos sobre intervenções pedagógicas, né, que nós estamos aí na reta final e temos muito que falar sobre o que vocês não conseguiram compreender e pode ser que haja um vídeo não sobre o PET, né, mas sobre as atividades complementares e sobre algumas atividades para intervenção, tá bom, pessoal? Então, essa é a última semana do PET 4, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham tido a oportunidade aí de experimentar um novo tipo de ensino. Não foi fácil, né? Foi bastante difícil, mas foi um experimento muito importante até para despertar a questão da valorização, da nossa valorização em relação à busca de conhecimento, a valorização do professor, a valorização do aluno, o quanto nós somos importantes juntos, o quanto nós temos de estar juntos o tempo todo, o quão é importante essa ligação de professor e aluno.
tá bom? E que nós não deixamos perder esse contato, mesmo em momentos difíceis que nós passamos, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima. Quem tiver alguma dúvida, é só me procurar que estarei à disposição. Até o próximo vídeo.